Olá pessoal, eu sou Teliana Pereira e eu tô na quadra, sorry. Eu ia falar pelas quadras. Oi pessoal, eu sou Teliana Pereira e eu tô na quadra com o Silvio Bastos. Bom, aqui hoje, uma menina, olha o sorriso dela. Cara, Teliana, alegria enorme. Com a tua trajetória, tua história, tua carreira e agora parceira, companheira, enfim, cara, muito feliz de poder estar aqui depois de muita tentativa, poder estar aqui agora conversando com você e contando um pouquinho da tua história. Obrigado por você estar aqui, vamos bater um papo legal, porque acho que a gente tem muita coisa para contar da sua vida. Ah, Silvio, é um prazer, imagina, é um prazer gigantesco estar aqui e vamos bater um papo legal, maneiro. Agora somos colegas de trabalho, mas vai ser legal. Bom, o início, vamos lá, o início do início. Primeira vez que você vê e pega uma raquete na vida, como é que isso acontece? Na verdade, eu cheguei em Curitiba e a primeira vez que eu tive o contato com o tênis eu era boleirinha, né? Na academia do DJ Rayon. Eu cheguei na academia, eu tinha 8 anos, um pouquinho menos, e cheguei em Curitiba com 7, né? Fui do sertão para Curitiba e aí meu pai começou a trabalhar numa academia de tênis. E aí eu estudava de manhã, à tarde não tinha nada para fazer e eu queria ir eu acabava indo com meu pai para academia, meus outros irmãos também, né? O Renato, a minha irmã mais velha, a Leila e o Zé, que é um pouco mais novo, a gente começou a frequentar a academia e pegar bolinha. E os meus irmãos começaram a jogar e eu era apaixonada, eu amava ver o Renato jogando, que depois foi o meu treinador, né? Praticamente o resto da minha carreira inteira. E aí o DJ via a gente ali, ficava pegando bolinha e a gente pegava a raquete e ele um dia falou assim pra mim, pô, venha treinar, vai. Comecei a bater uma bolinha, eu jogava quando alguém faltava, né, porque tinha as pessoas... As histórias são muito parecidas, né? Você ficava torcendo pra faltar uma bola. Sim, sempre. E aí, quando faltava alguém, ele me colocava. Eu sempre ali. E quando não faltava, o que eu fazia? Quando não faltava gente pra quadra, tinha a parte física, e naquela época tinham 2 horários da parte física. E às vezes acabava que eu dava azar e não faltava ninguém, então eu fazia as 2 preparações físicas, eu ficava o dia inteiro só correndo. E aí fora isso eu ainda corria à noite, porque eu pegava a bolinha à noite para ajudar na renda familiar, né? Que eu ficava lá com meu pai o dia inteiro. Era trabalho mesmo, né? Não era um lazer. Era trabalho. Não, era trabalho, assim, lógico que eu tava ali com meu pai e aí as pessoas iam jogar os torneios, queriam um boleirinho e eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, então eu passava o dia inteiro na academia e aí aí eu comecei a jogar, o DJ começou a ver que eu acho que vai dar pra fazer alguma coisinha aí e aí eu comecei a jogar torneio. Quando eu comecei a jogar os torneios, que o meu primeiro torneio tinha 9 anos, todo mundo lá da academia, eles fizeram uma vaquinha para pagar minha inscrição, porque a gente não tinha dinheiro para isso, né? As raquetes também que eu tinha, eu ganhei a raquete do pessoal da academia. A gente teve muita sorte, na verdade, né? Essa é a realidade, que quando a gente chegou em Curitiba... Deixa eu te interromper, sorte não existe, né? Você estava no lugar certo, você merecia que isso acontecesse. Sorte para mim é um troço assim que, sei lá, eu não acredito em sorte. Eu acredito sorte mais que o universo conspirou para vocês, vocês estavam no lugar certo, com as pessoas certas. E a gente soube aproveitar, né? E vocês tiraram proveito, exatamente. Muitas vezes você tem as oportunidades e você não, por vários motivos, não está preparado, não quer e você não consegue aproveitar. E a gente teve a sorte de ter muitas pessoas na academia lá que gostaram muito da gente, da família toda, né? Quando eu falo, não é só a Teliana, do Renato, e sim a família toda, somos em 7 irmãos. E eles ajudavam muito a gente com alimentação, com roupa, com a raquete. Quando eu comecei a jogar, eles faziam vaquinha, não só para mim, mas para os meus outros irmãos também, para a gente poder viajar e jogar os torneios. Então, esse início de carreira foi muito legal e eu acho que vai além, né? Porque não é só a carreira, né? E sim, o que as pessoas faziam era pelo ser humano. Isso é legal, isso foi muito legal e eu não esqueço nunca. Eu tenho uma gratidão muito grande pro DJ, por todas as pessoas que me ajudaram. Não vou nem citar não, porque foram muitas pessoas. Mas é a vida, né? Tem que saber aproveitar. Porra, me emociona muito, 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 não, muito. Porque eu tô olhando teu olho, a sensação que eu tenho é que pelo seu olho, você tá voltando pessoas. Você tá voltando imagens, momentos. É que, assim, eu vejo... Quantas pessoas não gostariam de ter tido a oportunidade? Quando eu falo isso, eu tô falando de onde eu saí, né? Eu tenho um monte de primos
E eles estão lá até hoje e a gente Quando seu pai vem só a família, seu pai, mãe e vocês? Não, primeiro vem só meu pai, ele veio, ficou 2 anos em Curitiba sozinho. Aí quando ele conseguiu o trabalho, ele conseguiu um lugar pra gente ficar, ele voltou pra lá, pra Pernambuco. E aí veio todo mundo, aí veio a família. Então ele ficou 2 anos sozinho, a gente vai e daí fica lá direto. E eu me sinto muito privilegiada, sabe? Porque eu poderia estar hoje lá ainda no sertão, vivendo numa condição bem difícil, que não é fácil. Eu já voltei lá algumas vezes e toda vez que eu volto eu vejo como eu fui abençoada, e não só eu, mas a minha família. Então eu consegui aproveitar minha família. Eu acho que hoje a gente conseguiu construir muita coisa por conta dessas pessoas, mas também pela garra que a gente teve. E eu falo, quando vem toda essa história, eu lembro muito eu penso nos meus pais, né? Porque que coragem que eles tiveram, né? Que coragem. Ele sai e ela fica com 7, né? Ela fica com... Na época nasceram 2 em Curitiba, então na época eram 5 filhos. E a minha mãe fica com essa responsabilidade. Só pra você ter uma ideia, né, de como é incrível. Nós éramos em 5, meu pai foi pra Curitiba, minha mãe ficou cuidando da gente. E aí a minha mãe sai pra ir pra roça com meus irmãos. E eu, na época, ficava em casa porque eu ficava cuidando da minha outra irmã. Só que Você era pequena para ir para a roça, mas era grande para cuidar. Então só que eu tinha 4 anos, eu tinha 4, 5 anos. Não, olha, gente, é loucura. Eu tinha 4, 5 anos e eu cuidava da minha irmã que tinha meses. Onde é que você vê isso acontecer? Então, e isso para mim foi uma grande qualidade que eu tinha na quadra, que eu aprendi desde pequena, que a gente tinha responsabilidade e que o trabalho sempre fez parte da minha vida, e isso me ajudou demais. Se eu não tivesse tido essa qualidade que me foi ensinada, mas que também foi imposta, né, porque a minha não tinha outra maneira, era a minha realidade, eu não sei se eu teria conseguido alcançar tudo que eu alcancei, e não só eu, mas toda a minha família, né? Então, mais ou menos o que você está falando é que antes de você ter que lutar na quadra por um ponto, por um jogo, você lutou por coisas muito mais essenciais e muito mais fundamentais. E muito mais nova, né? Porque quando você realmente entra e começa a competir, você já tinha mais de 10, né? Sim. Então você tinha lutado por coisas muito mais importantes e fundamentais para um ser humano com uma idade muito menor, né? Com certeza, pô, eu cuidava da minha irmã. Imagina, responsabilidade de você cuidar de um bebê, e eu, que fora tudo aquilo eu ia para a roça para ajudar minha mãe, para conseguir o alimento, para trazer para casa, para todo mundo tá bem, né? Então a responsabilidade, ela sempre me acompanhou desde pequeno. Eu acho que até em alguns momentos, né, revivendo um pouquinho ali. Porque quando eu começo a falar, que agora como eu não jogo mais, é muito legal, porque quando eu começo a falar, hoje eu consigo ver muito melhor a história. E você vê a sua história de fora, né? Eu vejo ela de fora, e quando eu vejo ela de fora, eu vejo que ela foi muito sensacional. E quando eu tava lá jogando ainda, em muitos Você estava vivendo ela, você estava construindo. Eu estava vivendo, e eu acho que em muitos momentos eu fui um pouco dura demais comigo, sabe? Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande, porque quando eu jogava, em alguns momentos eu não jogava só... Eu nunca joguei pra mim. Eu sempre eu jogava pela minha família, eu jogava porque eu sonhava em dar uma casa pra minha mãe, eu jogava porque eu queria ajudar a faculdade da minha irmã, e então eu ficava muito nessa e eu não conseguia ver esse todo, sabe? Então eu acho que essa responsabilidade, ela foi muito importante, ela foi boa, mas talvez ela tenha me cansado também um pouco cedo demais, sabe? Todo mundo fala, você parou muito nova. Parei com 32. Nova mais ou menos, né? Porque eu tive todos os meus problemas físicos, mas talvez se eu tivesse conseguido levar de uma forma um pouquinho mais leve, talvez eu estaria jogando até hoje. A gente não sabe, mas foi muito legal, do jeito que tinha que ser. Mas como é que faz isso, né? Como é que você lá de dentro, vivendo tudo aquilo, né? Sim. Tendo passado por tudo que você passou, como é que você vai entender que a leveza vai te prolongar, né? Sabe? Não tem essa conta. Acho que o importante da história inteira é que você sempre tenha sido feliz em cada momento, né? Sim. Que a falta da leveza tenha te encerrado,
mas a certeza de que você encerrou, que era o melhor momento, e que você ficou feliz em encerrar, isso aí eu acho que é a melhor parte. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Em nenhum momento eu me arrependi. Nossa, não teve nenhum momento que eu parei e falei, nossa senhora, não deveria ter parado. Não, quando eu parei, porque ninguém para, a gente não se aposenta do dia para a noite, isso não existe. Ah, eu perdi hoje, não quero mais jogar. Não, é um processo. Então eu já vinha há um tempo pensando que eu já não estava mais... Eu já não tinha mais a mesma vontade de levantar e treinar. Eu já não gostava mais da vida que eu estava levando, de viajar um monte, de estar sempre longe. Eu já não estava mais disposta a pagar o preço. Então eu senti uma dor, que foi que eu convivi minha carreira inteira com dor. E eu sempre soube lidar muito bem, né? E aí chegou um momento que eu já não estava mais lidando aquilo, eu já não aceitava mais. E aí, quando tudo isso começou a aparecer, eu comecei a me questionar. E o principal foi... Pra mim, assim, onde eu tomei a decisão que eu ia parar foi quando ganhar e perder não significava mais nada pra mim. Não fazia diferença? Não fazia diferença nenhuma. Louco isso. E isso não tinha nada a ver comigo, porque eu era uma pessoa na quadra que, não que o ganhar e perder fosse tudo, mas eu gostava daquela briga, eu gostava daquela competição, aquela luta. Que, na verdade, foi a briga da sua vida inteira, da minha vida toda. Eu tinha eu não sei essa palavra, não sei se posso usar aqui, mas assim... Pode. Eu tinha um tesão por aquilo. Pode usar o que você quiser. Quanto mais o jogo era duro, mais eu gostava. Quanto mais eu corria, aquilo mais me alimentava. E chegou uma hora que a primeira dificuldade eu já largava. E aquilo ali não era a minha essência. Nunca foi. A minha vida sempre foi lutar. Eu sempre gostei disso. Eu trabalhava pra caramba. Eu gostava daquilo. E aí um dia eu acordei e nunca vou esquecer, eu conversei com meu irmão, já vinha conversando com ele há um tempo, e aí chegou um jogo, um treino, na verdade foi um treino. Eu ia jogar o torneio. Um dia antes do torneio eu tava lá treinando, jogando pontos, né? E aí ele chegou e falou assim pra mim, qual que é a vontade que você tá agora, de 0 a 10 e tá na quadra? Aí eu olhei pra ele e falei... Eu sempre fui muito sincera com meu irmão, né? Eu falei, 0. Ele falou, então o que a gente tá fazendo aqui? Você tem que ser feliz. E ele te conhecia muito bem, né? E ele me conhecia muito bem, né? Era meu técnico, era meu irmão. Eu sempre me dei muito bem. Me dou bem com todos os meus irmãos, mas a gente sempre teve uma afinidade muito grande, porque a gente cresceu ali naquele mesmo ambiente. Aí eu via ele o dia inteiro, né? Diferente do Zé, por exemplo, que foi morar fora. Dos 13 até os 18 anos, eu quase não vi o Zé. Comecei a conviver mais com ele agora. E com o Renato, não. Com o Renato eu tenho uma ligação muito, muito forte. E aí eu saí da quadra e falei pra ele, eu não quero mais. Ele olhou pra mim e falou assim, você tem total meu apoio, eu acho que você não deve mais estar aqui. Foi ali que eu parei de jogar. Foi muito legal. Cara, Teliana, a conversa é maravilhosa, né? Mas, cara, a gente vai fechar a parte 1. Mas tem muita coisa para falar, tem muita coisa para fazer. E na semana que vem a gente volta contando mais coisa. A minha sequência, a minha lógica, ela já foi embora. Né? Eu atrapalhei a sua lógica. Eu já me perdi, a minha lógica já foi embora. E mas é a conversa, a gente está batendo papo. A minha sequência já foi embora. Mas não faz diferença. O papo, o conteúdo do que a gente está fazendo é a profundidade. Esquece lógica, esquece sequência, tá maravilhoso. Então, mas a gente vai, infelizmente, encerrar. Mas na semana que vem a gente volta na parte 2 para falar com a Teliana. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, prazer. Obrigado. Essa Teliana Pereira, na essência, na emoção, no coração. E eu acho que o que conta para mim mesmo é contar a história das pessoas. Ela tem histórias lindas para contar. Espero que a gente continue falando. Continuem compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Valeu, tchau, tchau.